Então, sejam bem-vindos de volta, galera, depois desse embromation, assim, como vocês pediram muitas vezes, então quem sabe vem mais aí. E agora pra gente voltar pra Magna, e a gente sempre fala dos nossos EJs aqui no Movimento Empresa Júnior, sobre conexões, e constantemente a gente está fazendo muitas por aqui. Então, falando nesse tema, agora a gente vai ver um pouquinho de empresas que se conectam com pessoas. E ninguém para falar melhor do que isso, do que o Lucas, fundador da Live CEO. É uma agência especializada em CEO que atende e-commerce no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, Paraguai e Polônia. Então, pode subir no palco. Oi, Lucas, boa tarde. Só um minutinho, nosso palestrante está se ajeitando aqui, daqui a pouco está subindo ao palco. Estou vendo que a infraestrutura que eles montaram está sensacional para essa pauta, então as expectativas também já estão altíssimas, então, né, tá tudo no nível muito alto. Então, Lucas, tudo certo para a gente entrar no palco? Se tiver um joinha, perfeito. Beleza. Tudo certo, Lucas? Oiê, boa tarde. E aí, tudo bom, Thaís e Uai? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo show. Tudo jóia. Bom, boa tarde, parabéns aí pelo movimento de vocês, parabéns pela organização do evento, sensacional. Que show. Obrigada. Então, Lucas, o palco é todo seu, assim, a gente vai estar ali no backstage, qualquer coisa é só falar, e é com você. Show. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a todo o núcleo de Maringá, o núcleo de empresa Júnior. Nós já estivemos em 2019 no EDL, acho que foi em Londrina, né, Couto? Nós estivemos lá com a movimentação. A gente viu ali um movimento, toda a galera, algo super importante. Eu desejo isso para os meus filhos, que possam participar de um movimento como esse, aprender já o conceito de empresa, aprender todo esse movimento business, receber essas palestras, entender aquilo que é a construção de um propósito de vida e automaticamente o propósito de uma empresa, né? Eu trouxe para vocês um slide, se vocês puderem compartilhar para mim aí na tela, eu não sei como é que já está ou não. Me avisem, por favor. Show de bola. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente estava discutindo sobre qual tema a gente poderia falar para vocês, algo que todos mesmo, bateram na tecla dizendo o seguinte, o mais importante de tudo é o alinhamento de propósito. E aí a gente foi conversando, a gente teve uma série de discussões, vai tema para cá, vai tema para lá, e foi muito positivo que isso mostra a preocupação da curadoria para trazer um evento para vocês, e dentro desse evento uma série de palestras, uma série de conteúdo que possa ser relevante a vocês. Então, com isso, o que nós viemos e buscamos trazer? Nós da Live SEO e toda a organização aqui, junto com o núcleo, construir uma empresa com propósito. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a Live SEO, nesses 4 anos, se tornou a maior referência nacional como agência de SEO no Brasil. E estamos aí rompendo com as fronteiras nacionais, indo para a América Latina, Estados Unidos, e outros países. No caso, a gente já iniciou também na Espanha uma nova etapa. Vou comentar com vocês e eu acho que todas as dúvidas, todas as perguntas, as sugestões, as recomendações, vocês podem colocar aí no chat de vocês, que eu sei que é uma plataforma privada, e o pessoal vai me passando por aqui uma série de perguntas. Tá ok? Bom, vamos lá. Construindo uma empresa com propósito. Quando a gente fala de uma empresa com propósito, nós iniciamos em 2016. Hoje a Live SEO, a partir de segunda-feira, seremos 68 colaboradores. Desses 68, 11 já fizeram parte de uma empresa júnior, né? Em especial a Dinâmica, que tem um volume grandíssimo aqui, já são 6 pessoas que foram da Dinâmica. Nós temos aí o Leonardo Bordim, que sempre muito ativo no núcleo, que era da Conset, e outras pessoas que foram da parte de comunicação social, enfim, uma série de empresas juniores que nos ajudaram e hoje compõem o nosso quadro. Então, se eu fosse falar de uma empresa sem falar dessas pessoas que vocês estão vendo aqui na tela, seria impossível. Essas pessoas aqui, elas dão o fôlego diário, elas dão um respiro, elas fazem o contexto de empresa existir. E uma empresa sem pessoas, ela não é uma empresa. Aí onde existe a diferença entre instituição e constituição. Uma instituição é a Live SEO. A Live SEO por si só deixa de ser uma instituição, ela se torna uma constituição, porque ela é constituída por pessoas. Vamos lá? Quando a gente... deixei para vocês aqui um breve exemplo, a gente atende hoje grandes marcas, como por exemplo a própria Bovespa, a Bolsa de Valores, Capodarte, Maria Filó, Hitachi, Gazin, Schutz, enfim, uma série de marcas, são mais de 300 projetos já atendidos pela nossa empresa e por esse time lindo que vocês viram aqui antes, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala-se de propósito, é onde eu deixo para vocês a recomendação de um livro chamado Organizações Exponenciais, do Salim Ismail,
o nome do cara. Qual que é a pegada dele? Ele é o fundador da Singularity University, que é uma universidade focada em esquecer os diplomas, esquecer toda a sua graduação, todos os seus títulos e focar naquilo que realmente importa a nível de negócios. E ele vai colocar uma série de ideias de como que uma empresa ela precisa se desenvolver, né? Então, um breve resumo, ele fala de Scale, S-C-A-L-E, e ID, ideia. E esses dois aqui são, esqueci o nome que se fala agora, mas são abreviações, são as letras iniciais de cada ponto importante. Então ele ressalta 10 pontos importantes que uma empresa precisa ter. E uma delas, antes de falar desses 10 pontos, ele vai falar sobre um propósito. E é o propósito transformador massivo. Da mesma forma que o Núcleo de Maringá tem um propósito, ele define um propósito que as pessoas que compõem, que constituem a instituição do Núcleo de Maringá e todas as empresas juniores, qual seria o propósito? Então, existe um propósito muito bem definido. Na Live SEO nós temos um que se chama, o PTM nosso queremos impactar milhões de usuários todos os meses através dos buscadores, levando-os até sites autênticos, reais e com alta qualidade. Com isso, os nossos quase 70 colaboradores sempre vão ter um olhar, né? Assim dizendo. Sempre vão ter uma missão, sempre vão ter algo para aquilo que eles funcionam, para aquilo que eles estão diariamente. Vocês precisam lembrar que uma empresa, uma carga horária básica de uma CLT, por exemplo, são 8 horas ao dia. Isso equivale a 1/3 do seu dia. Então, com isso, a gente precisa entender o que desse 1/3 você faz a sua vida. Porque 1/3 você passa dormindo, pelo menos a recomendação básica da OMS é que você durma de 7 a 9 horas ao dia. Mínimo 7 e no máximo 9. Então vamos pôr uma média de 8 horas que equivale a 1/3. Nesse outro terço você tem que ir para lotérica, para banco, fazer compras, se alimentar na sua casa, fazer a faxina, limpar, necessidades fisiológicas, desde tomar um banho, porque na empresa, hoje a maioria das empresas você não toma um banho na empresa. E depois, essas outras 8 horas, você precisa ter ela muito claro. O que é que você faz nessas suas outras 8 horas? E esse é o contexto de uma empresa, então eu estou dizendo assim, embora vocês podem pensar, tá fazendo jabá? Lógico que não. Eu estou colocando para vocês um exemplo da Live SEO, mas é um exemplo que deve ser seguido para vocês, quando vocês forem buscar um emprego, em qual for a empresa que vocês vão entrar, que vocês tenham esse propósito muito claro. O que essa empresa tem como propósito? O que essa empresa consegue vincular o seu propósito? Então, Lucas, isso aí é só a Live SEO que faz? Não, isso aqui é a Google também. Vamos dar um exemplo? O propósito transformador massivo da Google é a missão deles. Se vocês quiserem, basta vocês entrarem em about.google, né, no site about.google.com, e vocês vão ver ali que nossa missão é organizar o quê? As informações do mundo para que elas sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. É óbvio que quando você entra no Google, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vai fazer é o quê? É diretamente entrar, escrever diariamente ocorrem bilhões de buscas novas. Todos os dias tem alguém buscando alguma informação no Google e que se torne útil. Dessa forma, imagina comigo, se o Google não tivesse essa missão, não tivesse esse propósito, como é que seria esse propósito para os colaboradores do Google? Por que faz tanto sentido as pessoas participarem da empresa Google ou do buscador Google? Porque existe um propósito. Existe algo que eles estão claramente trabalhando, eles estão entendendo que quando eles estão fazendo algo, eles não estão fazendo algo qualquer, uma forma simples, aleatória. Eles estão diretamente organizando as informações do mundo inteiro, para que elas sejam úteis, de qualidade, para que qualquer pessoa, seja uma empresa júnior, seja uma empresa corporativa sênior, por exemplo, qualquer uma delas, as pessoas que estiverem nela, fizer uma busca, que as informações sejam úteis. Então, esse é o primeiro ponto. A empresa que você entra tem um propósito transformador massivo? A empresa que você quer formar, se você tem aí o sentimento de empreendedor, vou fundar uma empresa, quero, montar uma nova Microsoft, qual que é o objetivo de vocês? Vocês vão ter um propósito? Ou se vocês vão participar de uma empresa como essa, que vocês querem somar no vosso currículo profissional, qual que é o propósito transformador? Qual que é o impacto que se tem na sociedade essa empresa? E aí quando a gente vai caminhando um pouco mais, eu mostro para vocês como que a Live SEO trabalha, que são esses 3 pilares, eu vou me conter nisso, porque eu não vim falar de SEO e sim vim falar de propósito. Para quem não sabe, SEO é literalmente a organização das informações através de uma agência. Ou seja, a gente pega um site, como eu mostrei lá, pega a bolsa de valores, então a gente cuida
do site da B3, organizando a parte de arquitetura, de HTML, de informações, de conteúdo, tudo que possa ter ali dentro, mostrando para o Google que as informações são relevantes e quando você fizer uma busca sobre investimento, que a B3 possa aparecer. Quando você fizer uma busca sobre o índice Bovespa, que eles apareçam em primeiro lugar. Essa é a forma que a Live SEO fez para que a B3, por exemplo, tenha alguns resultados. Da mesma forma, entra nesses 3 pontos, que a gente chama de on-page, off-page e UX. Aí eu dou abertura aí pro pessoal do Núcleo para quando quiser uma aula somente sobre SEO, um treinamento de SEO, que já foi dado uma vez, a gente vai e faz, ok? Mas como esse não é o foco e sim falar sobre propósito, entendam que esses 3 aspectos aqui, envolvendo UX, que é o principal do Google, é como a gente vai tentar aplicar o nosso propósito, que é o quê? Impactar milhões de usuários, todos os meses, através dos buscadores, ou seja, do Google, fazendo que eles cheguem até sites reais, autênticos e de alta qualidade. Então a nossa missão é fazer isso. Nosso propósito transformador, que impacta a sociedade, que impacta a vida dos colaboradores nossos, é essa forma. E aí quando a gente vai, eu vou colocar para vocês alguns pontos de que para construir uma empresa com propósito, você precisa ter alguns processos muito claros. E um exemplo disso é a metodologia. Nós criamos uma metodologia, inclusive com o apoio da Giovana, que era também da Dinâmica. A gente teve todo um processo de fundamentação. Nós criamos uma equipe, uma metodologia chamada Spaceship. Se vocês já provavelmente estudaram metodologias Agiles, vocês viram sobre Scrum, Squad e ITIL. Essas 3 metodologias nós conectamos elas, juntamos elas, não aceitamos nada pronto, formamos e criamos a nossa própria, criamos não, porque você cria do zero, né? Nesse caso, formamos a nossa metodologia que se chama Spaceship. E aí um jogo rápido ela é composta pelos POs, os Product Owners, que seriam os engineers aqui dentro, e os auxiliares, as pessoas que são os pilots. E também hoje é composto pelos Projects Qualiters, ou os Projects Engineers, que são as pessoas que cuidam da qualidade de projeto e gestão de projeto. De uma forma bem rápida, passando pela metodologia, ela cuida da empresa como um todo. Desde quando a gente mapeia todo o processo da entrada de um projeto, quando ele ocorre a implantação, quando ele ocorre a atração e quando a gente vai lá para a parte de CX, o acompanhamento. Lucas, o que isso tem a ver com propósito? É tão fácil, porque existe uma ideia. Você é customer-centric ou people-centric? Porque a ideia de customer-centric é quando a gente precisa desenvolver todas as soluções focadas no cliente. E agora, quando a gente fala em people-centric, é quando a gente dá uma saúde mental para que os colaboradores eles cumpram com o propósito da empresa e com o seu próprio propósito de vida, por isso eles precisam ter propósitos e culturas muito bem alinhadas, famosa alinhamento de expectativa. Quando você precisa ter isso aí muito bem, é quando a gente consegue entender que um processo dentro da empresa, ele ajuda a cumprir esse propósito. É a saúde mental, é a organização, é o feeling. E aí eu vou puxar para vocês agora alguns aspectos rápidos da nossa empresa e eu vou entrar com vocês falando sobre a construção de propósito. Quando a gente entra dentro dos valores da Live SEO, nós tratamos como transparência e comunicação são 2 valores fortíssimos aqui dentro. Então, quando alguém erra ou quando alguém falha, a gente tem um programa aqui dentro que a gente chama Celebrando o Erro. Então, quando você erra, se você divulga esse erro e fala como você impactou e como que você conseguiu fazer que alguém crescesse ou que você mesmo crescesse dentro da empresa ou até mesmo ter somado dentro do projeto, você ganha um prêmio. Aí a gente entra com a motivação e engajamento. Então, são coisas bem simples, como desde o home office, quando a gente iniciou isso aqui em março de 2020, na pandemia, o processo de ter um cuidado interno, quando a gente fez todo um kit fitness para a pessoa poder cuidar. A gente tinha aqui um personal, então a gente tinha um personal que é a Aline, que é essa pessoa que está aqui do lado, dando aula para as pessoas, cuidando da saúde mental. Lucas, mas e aí? Qual que é o jogo? O jogo é esse. Se você conecta a empresa com um propósito de vida, se você não é uma empresa que está exigindo horas extras, eu vou dar um exemplo, aqui na Live SEO, a gente raramente, eu vou dizer, acho que semana passada eu pedi para alguém fazer hora extra. Caso contrário, as pessoas se dedicam e fazem as horas extras. Mas por quê? Porque existe um propósito, eles sabem que aquilo que eles entregam, o resultado final, a sua própria entrega do seu trabalho, resulta num propósito, seja da sua vida, muito bem alinhado com o da empresa. Esse é o questionamento que eu vou deixando para vocês. Quando vocês fazem algo pela empresa júnior, seja através de um cliente, ou seja pelo seu time, é um propósito alinhado com a cultura? É um propósito alinhado com o cliente? É um propósito alinhado com a sua vida? Quais são os 3 pontos
stakeholders que estão aí no seu projeto que você está contemplando? Qual é o propósito? Qual é a expectativa alinhada? E aí a gente vai, mais um passo da Live SEO, festas juninas, que a gente tem todo um processo com o cuidado novamente das pessoas que estão no home office, aquele famoso brindezinho, aquele café da tarde, seja um churro, seja tapioca, são aspectos que a gente vai cuidando. E aí a gente entra com um novo movimento que é o intraempreendedorismo. Perdão. Se você não tem a oportunidade de empreender dentro da empresa, ou seja, intraempreendedorismo, é uma empresa morta. Deixa isso bem claro. Se você fala assim, cara, eu vou entrar numa empresa como a Google. Se você entra na Google e você não vê a oportunidade do seu intraempreendedorismo, você entra lá somente para ter um peso no seu currículo, seu propósito é fraco. Seu propósito é leve, não tem peso. Agora, se você tem a oportunidade de criar um departamento, de criar uma função, de mostrar a necessidade para a empresa de algo que você ainda não havia feito, então esse aqui é um exemplo claro. Nós pegamos um grupo na empresa e ressalto novamente a Giovana, que também era da Dinâmica, e ela falou assim, cara, acabei de ler um livro sobre CX e eu vejo que existe essa falta na empresa. Eu queria criar um time de Customer Success e ela falou, cara, eu vou criar um time de CX. Eu falei, bom, se você quer, se você consegue, vai à frente. E hoje esse é um dos departamentos que é fruto do intraempreendedorismo. Ou eu faria que a Giovana empreendesse de maneira solo, criasse uma empresa e não concorresse comigo, mas se eu perdesse de um talento, perdesse uma pessoa com muito propósito, o que estava acontecendo? Seria perdendo, literalmente perdendo, deixando vazar um talento dentro da empresa. E aí o momento que ela falou, cara, eu vou criar, eu falei, bora, acelera. Hoje esse departamento é um exemplo que a gente conseguiu trazer uma retenção, diminuir a saída de clientes, aumentar a satisfação. Nós tínhamos uma média de 7 ponto algo, hoje nós estamos com uma média de satisfação de NPS 9.2. Então isso é um exemplo de como que as pessoas, quando elas entendem o seu propósito e esses propósitos estão vinculados com o propósito da empresa, o intraempreendedorismo ele é um termo muito pouco falado. Porque é muito comum no Brasil, você pega lá, sei lá, vou dar um exemplo, tem uma página do Instagram que eu recomendo para vocês, que é o Além da Facu, anotem aí, Além da Facu, inclusive um dos sócios é o Bernardinho, esse técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, onde eles têm uma série de cutucadas a respeito de propósito, a respeito do que é a vida diária, e eu recomendo mesmo. Só que eles batem muito e falam sobre isso. Pô, vamos empreender. Aí você vê muito brasileiro, é famoso, eu tô no meu carro, tô no semáforo, eu vejo uma pessoa lá, se reinventando, servindo água agora na bandeja, tá com aquela roupa de garçom, de maître sala. Qual que é o propósito? Se você fica somente empreendendo, se você tem a oportunidade de pegar uma estrutura que já tem uma verba alocada, já tem horas destinadas, já tem uma estrutura física te oferecendo, ou até uma estrutura muito bem organizada online, essa empresa pode te oferecer algo para que você empreenda dentro da empresa e crie. Aí são os famosos times de spin-off. Queira ou não, nosso CX era um spin-off. Seja no lançamento de um novo produto, ou seja no lançamento de uma dor dentro de uma empresa. Lucas, eu ainda assim não estou conseguindo conectar. Calma. Se você pegar lá do início, de como eu vou te falando, e nós vamos falando de propósito, nós estamos falando de como que uma estrutura, e não é que a Live SEO é uma estrutura perfeita, e sim que é uma estrutura que tenta se reinventar e tenta ser sim uma organização exponencial, vai colocando para vocês uma forma de que se você tem um propósito de vida, ele se alinha. E aí, deixo para vocês 5 indicações de livro. Quero colocar rapidamente aqui, que são 5 livros que mudaram o meu ritmo de vida, mudaram a minha percepção de gestão, inclusive fizeram uma mudança na empresa. O primeiro livro, embora o seu nome pareça muito superficial, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, foi um livro que fez uma mudança na minha carreira profissional. Eu li ele em 2019, a Live SEO naquele ano fechou literalmente negativo, o seu saldo no final do ano de lucro líquido no total deu dezembro, negativou. Eu li esse livro durante o ano de 2019 e foi quando eu reinventei todo o meu processo de relacionamento, de comunicação com as pessoas, comunicação com a minha família, com a minha esposa Vanessa e com os meus filhos também. Eu tive essa mudança e eu li esse livro indo para o Paraguai. Nós estávamos fazendo uma abertura da América Latina, foi quando eu desisti, inclusive com o próprio livro. Falei, cara, não é o momento. Eu preciso, antes de querer abrir as asas e voar para outros países, eu preciso me reestruturar. Eu preciso ter um propósito, eu mesmo. Li esse livro. O livro As Upstarts,
que é o contrário das startups, é justamente aquelas famosas que romperam com o paradigma, com o padrão normal e se tornaram upstarts, que aqui esse livro ele vai contar a história do Uber e do Airbnb. Para quem não sabe, Airbnb é a abreviação de Air, Bed and Breakfast, que seria colchão de ar e café da manhã. O propósito foi justamente resolver dores. Eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito consigo mesmo. Eles encontravam a dor. A ideia do Uber era, os caras estavam lá 1h da manhã esperando um táxi, os caras abandonavam eles, não tinham esse controle, não tinham uma gestão de quando estava chegando ou não. E aí eles foram inspirados assistindo o filme do 007, quando eles falam, caraca, o cara está seguindo o seu adversário dentro do filme, o seu inimigo, através de um GPS conectado em outro carro. Que bum, ali deu um tomahawk na cabeça do nosso criador do Uber, e foi ali que ele jogou diretamente toda uma jogada, todo um jogo diferente. Ele mudou a história de um campeonato através de um jogo. Ali ele foi inspirado e ele falou, imagina se eu estou pedindo um carro e eu consigo ver onde ele está chegando, inclusive compartilhar meu trajeto e eu não ficar mais esperando sem saber, sem ter um controle, uma gestão. Você aí, de uma empresa júnior, você se vê sem o Uber hoje? Com certeza se torna difícil. E o Airbnb, da mesma forma. O Airbnb tem uma história de propósito muito da hora. Eles todos os verões, eles levam, durante o período do verão, eles levam todo o time para a praia e vão trabalhar em um outro lugar, ou até em um outro país já aconteceu isso. Qual que é a ideia do Airbnb? A ideia deles é, eu consigo compartilhar, eu consigo ter uma vida compartilhada. Eu entendo que o online, ele limita uma relação física, né? Porque, queira ou não, a gente está muito mais conectado hoje. Antigamente, eu tenho 30 anos, tá? Vocês não sabem o que é o pulso do telefone fixo. Ia ligar para um tio, para uma tia de São Paulo, de outra cidade. Minha avó falava, cara, vai gastar o pulso. Tinha um limite de quantidade de ligações que você tinha durante o telefone. Então, pense comigo, hoje você pega o WhatsApp, você manda uma mensagem pro seu amigo que está fazendo intercâmbio lá lá em Singapura, entendeu? Então, as mudanças com o online ocorreram. Quando veio o Airbnb, eles falaram, vamos encurtar, vamos fazer que através do online a gente consiga ter mais relações físicas. O Poder do Hábito, que é o terceiro livro que eu deixo para vocês, que é super importante. Quem não leu, cara, precisa ler. Se você pensa num propósito de vida e você não entender como que os seus hábitos funcionam, como que você faz sair da caixa, através desse livro eu decidi uma meta. E aí eu vou cumprir o meu objetivo no próximo domingo, quem quiser me acompanhar vai estar pelo Instagram depois, de como fazer um triatlon. Eu sonhava, mas eu não sabia como começar. Através da leitura desse livro, eu iniciei toda uma mudança de hábito, todo um poder de reconhecimento pessoal daquilo que eu posso alcançar ou não, e ele afetou diretamente na vida profissional. Foi quando eu começava a entender por que um hábito acontecia, ou o que é o chamado gatilho. Todo mundo ouviu essa palavra, todo mundo conhece ela, mas quando vai estudar profundamente, é difícil conhecer a si mesmo e entender quais são os gatilhos. Então, na sua vida profissional, você precisa saber quais são os gatilhos que te levam para o lado bom ou te levam para o lado ruim. O quarto livro é, se você vai ter uma empresa, ou se você está, inclusive, numa empresa júnior e não conhece esse livro do Aaron Ross, que é Receita Previsível. Esse livro, quando chegou em 2019 também, em dezembro de 2019, a gente falou, cara, a gente vai implementar essa metodologia. Preciso de ajustes porque eu não aceito a metodologia pronta. Então nós fizemos um ajuste com ela e com a ferramenta que nós contratamos, que se chama Exact Sales. Nós juntamos as duas metodologias e formamos. Desde dezembro de 2019, a empresa, pois ela tem um propósito, que através do livro nos ajudou a entender qual era o nosso propósito, conseguimos definir a nossa meta, aonde nós queríamos chegar, qual era o objetivo, e aí vem uma ideia bem rápida. Propósito é algo muito maior. Dentro de um propósito você tem diversos objetivos. Você pode ter 2, 3, 4, enfim. Né? Quanto menos, é mais fácil de alcançar. Você tem lá, vamos dar um exemplo, 2, 3 objetivos. Cada objetivo ele vai contemplar, no mínimo, 3, 4, 5 metas para você alcançar. Então, quando você olha para a receita previsível, ele te mostra, né? Quando você fala receita previsível, é aquilo que você prevê o tanto que você vai vender, nós conseguimos estruturar o crescimento da empresa. E esse crescimento ele só seria válido se ele estivesse através de um propósito. Qual era o nosso propósito? Impactar milhões de usuários. O que a gente precisava? De clientes. O que a gente precisava fazer? Aumentar o tráfego dos clientes, trazer mais usuários para o site para que a gente alcançasse isso. Ressalto, hoje, agosto de 2021, nós já temos milhões de usuários que são afetados através do trabalho da Live SEO.
Isso é, o nosso propósito, ele é contínuo. Não é um propósito moonshot, um tiro na lua que eu vou buscar depois. Não, ele é real, ele está aqui, a gente conseguiu alcançar e essa sequência aqui eu vou colocando para vocês. Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro muito curto, muito simples, um storytelling falando sobre feedbacks. E é aí onde eu recomendo a vocês lerem, porque se vocês querem gerenciar, se vocês querem ser um gestor, se vocês querem colocar a empresa de vocês com um relacionamento muito maior, lembre-se, você tem um propósito. Para alcançar um propósito, você precisa de muitas metas, alguns quantos objetivos. Então, dentro disso, eu mostro para vocês que, com o propósito da empresa, a gente precisava do objetivo de relacionamento, comunicação, entender como que outras empresas, então criamos um objetivo de benchmark comparado com outras empresas. Precisava eu, como CEO da empresa e os gestores da empresa, eu fui aplicando cada informação dessa junto com eles, saber onde nós íamos poder impactar e fazer que esses milhões de usuários entrassem. Então foi através de um objetivo comercial e relacionamento com os feedbacks. Então são 5 livros que me ajudou e nos ajudou, a mim, aos gestores, automaticamente a toda a empresa, a alcançar melhor o seu propósito. E aí eu vou colocar para vocês, rapidamente, quando em 2018 a gente mudou da Espanha para cá, éramos 8 pessoas, incluindo eu e a Vanessa, e aqui foi um primeiro evento que a gente foi em 2018 aqui é 2019. Aqui é a nossa primeira confraternização, segunda confraternização em 2019, nós já éramos 18 pessoas. Aqui o nosso primeiro stand, quando a gente conseguiu divulgar a nossa marca, nossa ideia em uma feira. Isso aqui já é 2020, nós estávamos com 42 ou 40 colaboradores, né? E o nosso primeiro stand em São Paulo, que era Curitiba, São Paulo, foi também muito importante para nós. Hoje, em 2021, vocês vão ter a foto, depois no dia 28 de agosto, a gente vai para a nossa próxima conference, onde a previsão é alcançar 100 pessoas, incluindo os colaboradores, que são 63, e os seus devidos acompanhantes. São 68. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que a gente tem uma dificuldade da interação, porque vocês estão numa plataforma privada. Eu quero saber, e aí pessoal do backstage do Núcleo, me ajuda aí, por favor, se alguém responde. Vocês conhecem esses 3 nomes? Eu vou tomar com uma resposta como óbvia, tá? Quase como óbvia. Vamos imaginar que sim, correto? Se vocês puderem me responder no chat o que o pessoal está respondendo para vocês. Mas o que eu imagino? Que sim. Todo mundo conhece o Mark Zuckerberg, o cofundador, não é o fundador, é o cofundador do Facebook, Steve Jobs, aí da Apple, e cara, referência, né? Elon Musk, todo mundo está acompanhando aí o lançamento do busão espacial, né? Vai mandar um Garcia, um Andorinha, sei lá. Enfim, todo mundo conhece esses 3. Agora eu quero perguntar, e esses 3 aqui? Quem conhece? Bom, vamos lá. O pessoal falou que sim ou que não. Se tiver, vai ter algum gato pingado que vai falar, cara, eu conheço aí. Não vale pesquisar com o Google Lens aí do celular, hein? Colocar aí, filmar e fazer o Google responder. Não vale. Quem sabe? Fala pra mim aí, Thaís e Uai. O pessoal tá falando que sim ou que não? Me responda aí, me ajuda. Tô numa enrolada ali no chat. Olha, a maior parte das pessoas estão falando que não. Teve uma que falou sim. Teve uma que falou que sim. Boa. Essa pessoa que falou que sim, manda vir pra live que eu vou dar um abraço nela. Bom, vamos fazer o seguinte. Obrigado pela participação de vocês. Vamos lá então. O primeiro cara aqui, ele tem um produto que todo mundo usa ou já usou. E esse cara falou que o concorrente dele é o sono. Ó. O primeiro nome dele é Reed. O segundo cara também é o criador de um produto onde todo mundo usa. Inclusive o Steve Jobs. Todo mundo usa. E o terceiro cara aqui, vocês não têm ideia, mas esse é o cara que revolucionou o mundo online. Os nomes deles é o seguinte, bem jogo rápido. Reed Hastings, da Netflix. Ele é o cara que faz você fugir do seu propósito. Esse é o cara que o concorrente dele é o seu sono. Onde se você tem uma meta de levantar cedo, fazer alguma coisa acontecer, lembre-se, é esse cara aqui que corrompe você pela noite. Esse é o cara que em 2020 conseguiu alcançar o máximo de usuários que poderia comportar praticamente no mundo inteiro. Aí ocorre agora, obviamente, as brigas de streamings, né? Levi Strauss, ou Claude Levy.
Quem que é esse cara? Esse cara que inventou a calça jeans. É a calça que eu tô usando e a calça que o Steve Jobs usava. Qual que é o jogo? Não, eu não tô usando Levi's, tá? Eu só tô usando uma calça jeans. Porque esse cara um dia chegou, ele foi montar as barracas pros garimpeiros. Ele montou um tecido que ele chegou tarde, as pessoas já tinham a barraca, aquele tecido que ele levou não servia para as barracas, ele tinha um propósito, falou, eu não volto daqui sem formas de me alimentar. E ele pegou aqueles tecidos e ele viu que os garimpeiros, quando eles garimpavam, pegavam ouro, eles colocavam numa calça que é de pano e esse ouro se perdia muitas vezes com o bolso. Então ele criou a calça jeans, a calça que todo mundo aqui tem certeza que todo mundo já usou, ou uma calça com shorts, ou algum outro material jeans. É um cara que vocês deveriam conhecer. E Andy Jassy é o cara que já substituiu, se não me engano, substituiu em julho o Jeff Bezos da Amazon. Ele é o criador da AWS. Só para vocês entenderem, Jeff Bezos é o cara, está entre os 10 bilionários, os 10 mais ricos do mundo, e é graças a esse cara aqui. Esse cara que quando criou a AWS, pra vocês entenderem a AWS, vamos imaginar uma forma bem simples, tá? Servidor online. A diferença é que tanto a Mark Zuckerberg, a Steve Jobs e Elon Musk têm uma dependência da AWS. Se você usa um aplicativo, você fala, cara, eu quero criar um aplicativo, eu quero fazer algo diferente, eu quero ser um novo Facebook, um novo Instagram. A ideia de vocês é que vocês vão depender do Andy Jassy, ou pelo menos da inteligência que ele deixou. A ideia de servidores, compartilhar, hosting e tudo mais, o conceito de servidor na nuvem. Se você olha para a CloudLeve, você com certeza não conhecia ou não sabia nem diretamente da história. O que acontece com esses três caras? Propósito. O cara da Netflix foi tentar vender para Blockbusters, né? Até então os caras deram risada, falaram, meu, vai embora. O que aconteceu? O Blockbuster faliu. Aí vem novamente o alinhamento de propósito. Ele não desistiu, ele tinha um propósito. A diferença é que hoje, infelizmente, o produto dele é mais ou menos como o cara da Souza Cruz, que vende cigarro. Ele alcançou o propósito dele, mas para quem fuma, foge de um propósito, pode fugir de uma meta. E aí você pega da mesma forma que esses três caras influenciaram ou colocaram os três anteriores numa mesma linha. Você provavelmente não conhece o Mariakita, que é o criador... Mariakita não, perdão, o Akimura. Criador da Sony, que provavelmente você já jogou na PlayStation. Você muito provavelmente não conhece o cara que inventou o Cacau Show, embora ele se tornou uma referência, um commodity, um presente caríssimo, que você já passou em algum lugar. E qual que era a história, qual que era o propósito de todos eles? Entende? E você olha para a Peugeot, a Peugeot ela tinha bicicleta, antes de mais nada. E a Coca-Cola era um xarope para o estômago. Os caras gostaram, ele adicionou gás e virou um refrigerante, é a marca mais vendida. Todos tinham um propósito. E aí eu puxo para vocês um breve ponto, que eu falo muito para os meus gestores essa frase, eu achei uma imagem que faz mais sentido. Nós temos duas vidas. Você fala, você tem uma vida. Você está falando isso porque você ainda é um juvenil. Você tem duas vidas. E você só vai entender que a sua segunda vida ela começa quando você entende que você só tem uma. Aqui é um jogo mental, é um jogo psicológico. Quando você entende que você só tem uma vida, você resolve mudar a sua saúde. É um exemplo aqui desse ator que todo mundo conhece, eu nem lembro o nome dele. Se você tem um propósito e entende que a sua vida ela é única, você resolve mudar. Você para e pensa comigo, o Fratos, agora que foi campeão olímpico em bronze, nos 50 metros livre, ele tinha um propósito. Em 2016, a repórter chegou para ele e falou, e aí, você está chateado? Ele falou, não, estou felizão, fiquei em 6º lugar. Era óbvio. Aí quando você ouve a entrevista dele, ele decidiu com 11 anos de idade, está com 28 ou 29, com 11 anos de idade, ele decidiu que ele ia ser um atleta olímpico. Nos últimos 7 anos, ele não foi em aniversários, ele não foi para festas, ele não bebeu uma taça de vinho, ele criou um foco para ser o 3º colocado e alcançar o pódio, que era meta, que era objetivo, que era propósito dele. Então vem novamente com vocês, existe um movimento da empresa Júnior? Existe. Existe um aprendizado? Existe. Existe possibilidade de vocês entrarem numa empresa foda? Existe. Mas qual que é o objetivo e o propósito de vocês mesmo? Se vocês empatam com a Netflix, meu irmão, vocês vão perder para quem? Aí você fala assim, não, eu vou dar um foco, eu vou ler um livro, eu vou estudar, eu vou aprender inglês. De repente,
lança a 5ª temporada da Casa de Papel, e vocês vão lá ver o La Solemia, até lembro, a Ovelha Tchau, e aí o Bela Tchau, aí vocês vão fazer o quê? Vão lá assistir os caras? E aí, se você perdeu, meu irmão, você perdeu pro Netflix, você vai empatar com quem? Com o quê? É um streaming. A vontade, pô, mas a vontade não tem como anular ela. Lógico que não, mas a vontade você controla. Qual que é o seu propósito de vida? Como é que você tem alinhado isso com a sua vida e com a sua empresa? Pô, Lucas, você veio para um papo coach? Eu não vim para um papo coach. Eu vim deixar bem claro para vocês que os campeões, as pessoas que conquistam algo na vida, eles fogem da mediocridade. O que é mediocridade? Medíocre é a média, é o ordinário. Números ordinários, uma média, que se mantém constante. Você quer ser mais um? Pô, é fácil, entra em qualquer empresa. Você quer ser um subordinário? Saia já da empresa júnior, que você vai começar para lá. E aí, eu quero ser extraordinário. Então você pega todo o conhecimento que tem sido colocado aqui, seja através de mim, seja através de outros palestrantes, seja através do que a empresa júnior te oferece, seja certificações, formações. Pô, dá um salto na vida. Aí você entende que você só tem uma. Aí sim você começa uma segunda vida. Aí você entende que você ser um campeão, você precisa de propósito, você precisa de metas. E aí eu vou colocar para vocês 2 frases que é rápido. Propósito não se cria, propósito se faz. Lucas, qual que é a diferença de criar e formar, ou criar e fazer? Criar é quando você cria do zero. Formar é quando você conecta, você junta aspectos múltiplos e puxa para um único lugar. Então, ressalto, o propósito não se cria. Você precisa ter alinhamento de propósito. Ninguém, por si só, teve um propósito sem salvar ou cumprir a dor de outro alguém, de outra pessoa, não tinha forma. E uma empresa, ela só terá propósito se quem compõe a mesma vive com propósito. Então não dá igual se você for para Google, se você for para Microsoft, Alibaba, Facebook, Instagram ou qualquer outra empresa, Netflix, em vez disso vai lá para Netflix, qualquer outra empresa que você for, para Amazon, cara, meu sonho era trabalhar na Amazon, e aí para o Google era meu sonho. E aí qualquer uma dessas empresas que se você vai e você não tem um propósito, você não tem um sonho, aí quando você fala, pô, mas você tinha um sonho assim, o sonho é uma coisa, o propósito é quando você já traça seus objetivos, as suas metas. E aí onde entra o alinhamento. E para finalizar, no último slide aí, coloco para vocês o seguinte, eu vou chamar vocês de gestores, ok? De gestor para gestor. Se você quer entender como que numa empresa júnior, você já começa fazendo que a empresa, esse conceito de empresa, ele tem um propósito e que você consiga conectar com o seu propósito também, primeiro, não aceite metodologias prontas. Ah, vou trazer o OKR. Muda, pega o OKR e adapta, porque adaptabilidade é uma das competências de lideranças de grandes profissionais. Esqueçam customer centric, essa frase que o cliente tem a razão, saiba que foi o cliente que inventou, tá? Isso não é verdade, não é o cliente que tem a razão, são as pessoas. Se você ficar olhando para o cliente, você tirar o foco das pessoas, se você tirar o foco do seu time, esquece. Se você agora conectar com as pessoas, conectar com que elas tenham esse propósito, te garanto que o cliente automaticamente, consequentemente, vai ter maior satisfação. Crie processos claros, deixe que o seu propósito ele tenha os seus objetivos, as suas metas muito bem claras, onde você quer alcançar, o que você quer fazer. Trabalhe cultura e valores, entenda muito bem qual que é a cultura e respeite. E é uma coisa assim que, embora todo mundo fala assim, né? Você já deve ter visto assim, 87% das empresas, 85%, 80%, cada lugar tem uma pesquisa com um número um pouco diferente, mas é um fato. Eles vão dizer o quê? Que a grande maioria das empresas contratam as pessoas pela sua capacidade técnica e demitem pelo comportamento. Se você entender o que é cultura e valores, você tem processos claros, você não aceita metodologias prontas, você tem o quê? Você tem algo próprio, natural, interno. Como que fundamenta isso? Você já não contrata mais pessoas pela sua qualidade técnica. A gente não contrata pessoas pelo diploma. A gente contrata as pessoas pelo sangue nos olhos, pelo brilho nos olhos, por aquilo que a pessoa tem de propósito. Essa pessoa tem propósito, ela entra. Me dá igual se ela tem doutorado, se ela tem PhD, se ela tem pós-graduação, graduação, ou se ela é um CBJ como eu, que me formei numa escola de educação para adultos. Me dá igual. A gente busca pessoas com propósito. Pessoas que entendam o que é acordar cedo. Não venham pessoas que entram na comunidade dizendo eu odeio segunda-feira, eu amo sexta-feira. São pessoas ridículas, são pessoas medíocres. Aonde eu puxo agora a atenção de vocês e digo, e aí? E aí, se eu pudesse impactar esse movimento, fazer um maremoto com vocês qual é o propósito? Para que vocês movimentam essas águas? Qual que é o jogo? Se reinvente e se cuide.
Dessa forma não se permita, não usem a teoria Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e acabou. Esqueçam isso, se reinvente, seja apto a mudanças, aceite mudanças do seu próximo, se cuide da sua saúde, vá fazer atividade física. Ah, eu odeio atividade física. Cara, você odeia seu corpo, o seu corpo precisa de atividade física. Ou você vai rasgar um monte de diploma de Harvard, de um monte de médicos, um monte de especialistas que estudaram e especializaram para dizer que você precisa de atividade física. Que você precisa, sim, ter um controle das suas horas de sono e não perder pro Netflix. Porque você que sabe, é 1-1 ou 1-0 para você pro Netflix. Como é que funciona? Então, eu acho que não havia outra forma de poder finalizar e, quem sabe, abrir para vocês algumas perguntas. Espero não ter sido duro, espero ter trazido para vocês um pouco do que é uma realidade, da minha realidade como CEO, como empresa, que a gente ressalta, a gente não olha diplomas, a gente olha pessoas com propósito. Agora, se eu tenho uma pessoa com propósito e com diploma, aí sim, isso é muito melhor. Se tem uma pessoa que estuda, que se empenha, já demonstra que ela tem propósitos. Mas isso é porque apenas por ter um diploma? Ou é porque realmente a pessoa entendeu que o propósito da vida dela, esse é uma das metas ou um dos objetivos que contempla? Porque, queira ou não, são 4 ou 5 anos que vocês estão estudando que define sim de uma série de metas. Então isso se torna um objetivo. De uma forma bem rápida, eu vou deixar uma frase para vocês de Lao Tse, que diz o seguinte, que uma grande caminhada, ela começa com o primeiro passo. Não espere a segunda-feira, comece hoje. Thaís e Uai estão aí no backstage. Muito boa palestra, Lucas. Meu Deus do céu. Meus parabéns. Que isso, cara. Eu que agradeço vocês aí por ter a oportunidade de impactar algumas pessoas. Lembrem-se, esse é o nosso propósito como empresa, impactar milhões de usuários. Espero ter impactado vocês com um pouquinho aí daquilo que a gente entende, que é a vivência business, a vivência enterprise, a vivência senior. Espero realmente poder fazer parte da história de vocês, que um dia vocês se lembrem de nós aí. Com certeza impactou todo mundo assistindo, assim. A gente vê como o propósito e todos os pilares são essenciais, assim, na empresa júnior, no núcleo, nas instâncias, na PGPar. E por isso a gente tem umas perguntinhas aqui para você. Você topa? Topo, pode mandar. Show. Então, a primeira é que como você acredita que as empresas juniores podem trabalhar todo esse conhecimento, tendo em vista a alta rotatividade dos membros? Tendo alta vista da? Rotatividade dos membros. Da rotatividade. Show. Um grande líder é quando ele entende que ele não é eterno, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, dentro de uma empresa júnior, se existe um propósito e você tem o conceito de que você faz parte da história de uma empresa júnior, faz parte da história de um propósito, o seu ato de liderar, ele não depende de um cargo, não depende de uma função, ele depende de um papel. Existe uma diferença entre gestor e líder. O líder, para começar, ele é muito bem liderado. Não existe um líder, um bom líder, que não tenha sido muito bem liderado, que tenha aceitado submissão da forma correta, não abusiva, obviamente, que tenha intraempreendido, que tenha feito movimentos para a coisa acontecer. Então, vamos imaginar a rotatividade, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, que pode acontecer dentro de uma empresa júnior. Se você fundamenta que a sua história, seja ela 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ressalto, você lidera deixando, primeiro, sendo bem liderado no seu período adequado, e quando você tem essa oportunidade, você coloca todo o seu propósito para que outras pessoas deem continuidade, você não deve ter o sentimento de, caraca, quando eu cheguei aqui era tudo mato, tudo que eu estou fazendo, estou estruturando um processo que quando vai entrar outro vai colher bons frutos. Cara, isso é ótimo. Porque existe um momento de você plantar, um momento de você regar, de esperar o vento, derrubar a plantinha, você colocar ela de volta no lugar, e um momento de você colher. Nem sempre a gente contempla todas as fases, né? Um exemplo disso, vamos imaginar o Walt Disney, né? Ele chega numa frase que é muito similar à que você acabou de me perguntar. Ele vai dizer assim, olha, a dificuldade não é chegar no topo da montanha, a dificuldade é ir além dela. O que eu faço para ir depois? Então, pense que tudo aquilo que vocês prepararem como empresa júnior, toda a história que vocês estão fazendo, criando e fundamentando esse processo, vocês estão colocando, dali para frente,
uma série de propósitos fortes, muito bem vinculados, para que outras pessoas consigam dar caminhada no trajeto, na trajetória. Tem mais alguma pergunta aí? Pode mandar se tiver. Tem sim, tem mais outra pergunta aqui, que é como a gente conseguiria trabalhar essa questão de propósito da empresa já desde o onboarding dos membros, né? Então, assim, trabalhar muito essa questão de alinhamentos com propósito, cultura, já desde o onboarding dos membros novos, principalmente nessa questão da área do empreendedorismo. Muito bom, vai. Primeiro, os líderes, e quando eu ressalto, os líderes não são cargos, são as pessoas que têm a proatividade e que não são reativos, que têm a proatividade em fazer algo acontecer. Eles devem fundamentar quais são os propósitos da empresa, as suas metas, os seus objetivos, e não ter medo de mudar. Como o exemplo que eu dei da Coca-Cola, da Peugeot, que fazia bicicleta, a Samsung era exportadora de arroz. Pensem nisso, exportadora de arroz. Quando vocês conseguem definir muito bem esses propósitos, muito bem claro para onde vocês precisam chegar, o momento do onboarding, hoje na Live SEO é muito legal. Nós temos vídeos de 100 projetos, vídeo de 1 ano de empresa. Então, a gente vai documentando. Isso se chama memória coletiva. Isso para quem estudou fundamentos da história. Acho que na licenciatura tem um jogo assim também. Eu acho que ninguém tem licenciatura aqui, mas se vocês pegarem METEP, metodologia, né, de pesquisa, vai falar sobre memória coletiva. Como é que funciona uma memória coletiva? Hoje, ninguém aqui presenciou ou vivenciou a história da Guerra Mundial. Daqui, ninguém. Mas todo mundo tem algo de conhecimento. Por quê? Porque existe uma memória que ela vai passando de ponto em ponto até ter o contexto da memória coletiva. Isso é história, fundamentos da história. Quando a gente olha para o onboarding, a gente precisa fazer isso, só que em um espaço muito curto de tempo. Muito curto. E aí é quando vocês pensam o seguinte, tá? Todo mundo lembra da Revolução Industrial? Pô, sim. E da Revolução Digital? A Revolução Digital a gente vai estar falando em 2050 e vamos estar citando em 2006, Steve Jobs ali com a Apple, os primeiros smartphones. A gente vai estar falando sobre a Revolução Digital, sobre a AWS, sobre toda a parte online depois de um tempo, porque nós estamos inseridos nesse momento. Então a gente está no centrismo, a gente não vai conseguir entender isso. Então se você conseguir captar o momento do propósito da história que a sua empresa está vivendo, você consegue juntar essas informações, juntar tudo e apresentar para alguém. No onboarding a gente tem os vídeos, porque se a gente fosse contar, eu chegasse assim, tá o Coutinho aqui comigo, tá? Eu falo assim, pô Coutinho, um dia a gente teve uma confraternização e uma pessoa falou isso, outra pessoa falou tal coisa. Fica limitado. A gente hoje tem o recurso de gravar através de vídeos. Então, vídeos, áudios, tudo que é necessário a gente grava, a gente junta e a pessoa que vem cada vez mais o nosso onboarding está ficando maior. Então já tem o vídeo de valores, tem o vídeo de regras, tem o vídeo de cultura, tem o vídeo desses vídeos de momentos que trazem a memória coletiva. E aí é como eu vou responder praticamente junto com a pergunta anterior, né? Pensa comigo, se você hoje tem uma rotatividade, mas você faz parte da memória coletiva, você está fundamentando propósitos e valores para quando você já saiu da empresa júnior, daqui 2 ou 3 anos, alguém pode estar ouvindo um vídeo seu falando sobre a empresa, falando sobre a cultura, o que você aprendeu, o que você vivenciou, o que a empresa júnior fez na sua vida? Mudou a sua vida? Mudou. Pô, então conta isso. Isso vai fazer parte da memória coletiva. A gente tem vídeos assim de pessoas contando como que a Live SEO mudou a vida e é muito legal poder rever esses vídeos sempre, viu? Muito show. A gente tem mais uma pergunta aqui. É a do Vinícius. E ele perguntou como adaptar o propósito de uma pessoa com o propósito da empresa. Ótimo. Primeiro, como adaptar o processo da pessoa à empresa ou da empresa à pessoa? O propósito. Da pessoa para o propósito da empresa. Bom, muito bom. Primeiro lugar, hoje, é o mesmo contexto de memória coletiva, né? Uma empresa, ela vai cada vez que ela vai se deixando de ser somente uma instituição e se tornando uma constituição, as culturas e os valores eles vão ficando muito bem definidos. Tá? Existia um experimento social, há um tempo atrás, que pegavam 5 macacos, colocavam uma escada, colocavam em cima dessa escada uma penca de banana, né? Um caixão, não sei se é penca ou um cacho, um grandão, acho que é um cacho, né? Com várias pencas. E faziam que os macacos, quando eles iam subir
a escada, ligava-se um jato de mangueira e puff, batia em todos os macacos levavam aquele jato de mangueira muito forte, uma pressão. Aí toda vez que eles iam, eles ligavam e ninguém conseguia pegar a banana. Então chegou um momento que tinha os 5 macacos, eles tiraram o primeiro macaco e colocaram um macaco novo. E aí o que aconteceu? O macaco novo subiu. Na hora que ele subiu, eles batiam água nele e em todos os demais. Ou seja, os 4 macacos que já tinham aprendido apanhavam por causa do outro macaco, né? Levava um jato de água fria. E aí foi até que foram trocando todos os macacos e toda vez que alguém tentava subir, os próprios macacos iam lá e batiam no outro macaco. Qual que era o objetivo? Eles nem sabiam o que acontecia, mas havia uma cultura tão forte, tão pré-estabelecida, que quando eles iam subir, eles sabiam que se aquele cara tocasse o cacho de banana ou tentasse subir, todo mundo ia levar uma água fria. Isso para quem teve a experiência. Chegou um momento que eles já não usavam mais o jato de água fria e ao trocar, só os 5 macacos nunca tinham levado um jato de água fria. Mas toda vez que tiravam um e colocava outro, quando tentava subir, ele apanhava. Pô, isso é um experimento social, real, foi empírico. O que a gente entende na hora de fazer um alinhamento? Hoje uma pessoa ela não muda o propósito de uma empresa. Por isso, vocês precisam entender quais são os propósitos ou qual é o propósito da empresa ou das diversas empresas que vocês estão tentando entrar no mercado de trabalho. E aí é onde você precisa ter esse alinhamento. Você chega numa entrevista, e se o RH perguntar para você, e aí, qual que é o animalzinho que você seria na selva? Eu, Lucas, saio correndo, entendeu? Eu vazo, vou embora na hora. Mas se eu entendo que eles já me apresentam cultura, valores, e a linha de questionamento durante uma entrevista é justamente a forma que a empresa vivencia o seu dia a dia, aí eu começo a ter um pouco mais de conexão. Então, para isso a empresa, ela se adapta de acordo com, como a gente falou, do people-centric. Nós temos uma série de pessoas e aí a nossa cultura está estabelecida. Hoje eu, Lucas, posso tentar influenciar e a minha influência é baixa, mas eu fundamentei isso desde quando foi começando. Hoje, eles são a ideia dos 5 macacos. Eu saio. Qualquer um sabe como funciona essa cultura. As pessoas sabem, tem uma engrenagem rodando de culturas, de valores, de propósito. Eu posso sair, a gente pode ir trocando gestores, pode ir trocando pessoas, posso trocar ao decorrer de 5, 6 anos, as 70 pessoas, a engrenagem, a cultura, ela continua a mesma. Ou algumas pequenas mudanças, mas se entra uma pessoa totalmente desalinhada, o time mesmo rejeita. Por quê? Porque sabem que essa pessoa pode afetar o propósito deles. Então, é muito comum quando a gente pensa, essa pessoa que conversa demais, ela atrapalha, ela não trabalha. As pessoas não querem uma pessoa dessa no time. Essa pessoa sem propósito, ela reclama da segunda-feira. Ninguém quer uma pessoa dessa no time. Quer ir embora, entendeu? Quer que tire fora. Então, é justamente essa lógica. Você precisa ter, para você ter o seu propósito alinhado, é chegar a ter uma empresa que já tenha propósito muito bem definido. Se é uma empresa jovem, nova, muito nova, e que tem poucas pessoas e que existe uma abertura, você consegue influenciar. Ou, vou dar um exemplo do Thiago Vicente, que é um cara que nos acompanhou quando a Dinâmica fazia consultoria, e ele tem um propósito, ele foi para o iFood, e ele tem um propósito muito bem alinhado. A ideia do que o iFood fazia parte com a ideia de vida dele. Então, isso é um exemplo, sabe? Você pode ir para uma empresa grande, mas o propósito dessa empresa está alinhado com você? Eu vou para o Equiform. O Equiform tem alinhamento? Tem? Pô, então vai. Eu vou para, sei lá, para a Microsoft. Dá igual. Você precisa entender que essa empresa ela já tem uma estrutura, já tem um organismo constituído. Você precisa ser um micro-organismo. Você precisa fazer parte dele e se adaptar. E não um vírus, que é chegar e mudar. Deu certo? Deu para entender? Ficou mais alguma dúvida? Perfeito. Lucas, a gente queria agradecer então. A gente ficou muito feliz em receber você novamente e a gente ficou mais ainda em ver você novamente. Um beijão do Núcleo Maringá, do nosso polo, e muito obrigada. Pessoal, eu que agradeço. E é isso aí, alinhamento de propósito e parabéns pelo movimento de vocês. Continue com essa força e continue fazendo acontecer. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigada, Lucas. Até mais. Tchau, tchau.